Olá pessoal, essa é a terceira videoaula referente ao sistema muscular. Nela nós terminaremos os músculos da cabeça e começaremos o estudo dos músculos do pescoço. Espero que aproveitem a aula. Um abraço. Bem, em relação aos músculos da mastigação, vale lembrar que tudo que foi dito relacionado aos músculos da face, exemplo, ausência de fáscia muscular, inervação, que era nervo facial, não formava compartimentos, nada daquilo vale para os músculos da mastigação. Então, os músculos da mastigação, eles não são inervados pelo nervo facial, e sim pelo ramo mandibular do trigêmeo, do quinto par de nervos cranianos, e eles possuem fáscia muscular, coisa que os músculos da face não possuíam. Então vamos lá. O que a gente verifica aqui, né, como músculo da mastigação? Existem quatro músculos. O músculo masseter, que a gente vai falar agora, o músculo temporal e dois músculos pterigoídeos. Bom, vamos falar então primeiro do músculo temporal. O músculo temporal, ele tem inserção superior na linha temporal superior e na fossa temporal, e a inserção dele inferior é no processo coronoide da mandíbula, nessa região aqui. Tá? E na região anterior também do ramo da mandíbula. Ó, tanto ele possui fáscia, como a fáscia temporal ela foi cortada. Aqui a gente consegue observar aqui a região, né, do ventre, ó, do tendão, e essa parte aqui existe um tecidinho que nada mais é do que a fáscia temporal. Bom, como já falado, todos os músculos da mastigação, ou seja, todos os quatro músculos que eu vou falar aqui, eles são inervados pelo ramo mandibular do trigêmeo, e a ação do músculo temporal vai ser elevação da mandíbula, tá? Ou oclusão, né? Ou seja, ele eleva a mandíbula com agilidade e direcionando, mas não é o mais forte elevador. O mais forte levantador da mandíbula, o mais forte músculo da mastigação é o masseter. As fibras posteriores ajudam a retrair a mandíbula, jogar a mandíbula para trás novamente. Você vai dizer, professor, mas eu não consigo jogar a mandíbula para trás. Mas você consegue jogar o mento para frente, o queixo. Se você consegue jogar para frente, você consegue direcionar novamente para a região posterior. Na sequência, nós encontramos aqui o músculo masseter. O músculo masseter vai ter como inserção superior o arco zigomático aqui, ó, e o corpo do osso zigomático. E como inserção inferior, nós encontramos aqui o ramo da mandíbula e o ângulo da mandíbula. Alguns autores trazem uma tuberosidadezinha nessa região, que é a tuberosidade massetérica. Como inervação, nós temos aqui o ramo mandibular do trigêmeo, assim como os outros músculos da mastigação, e a ação dele vai ser elevação da mandíbula, é o mais forte elevador da mandíbula, e protração da mandíbula, jogar para frente. Mas a principal ação dele vai ser elevação da mandíbula, é o mais forte elevador da mandíbula, é o mais potente dos músculos da mastigação. Na sequência, nós encontramos os pterigoídeos. Notem ó, que o masseter foi cortado, né, foi rebatido. Notem que o ramo da mandíbula também foi cortado. Então, ó, aqui nessa imagem eu estou sem masseter. O ramo da mandíbula ele foi cortado aqui, né, foi seccionado. O arco zigomático também foi seccionado. E o que nós observamos aqui? Ó, os músculos pterigoídeos. Primeiro, eu apresento para vocês o músculo pterigoídeo medial. O pterigoide medial ele é semelhante ao masseter. Só que parecido, né? Só que ele é como se tivesse espelhado, ou seja, na mesma região do masseter, só que por dentro, ou seja, medial, né, em relação à mandíbula. Nós encontramos aqui ó, o músculo pterigoídeo medial, né, com as seguintes inserções. A inserção medial dele vai ser lá no processo pterigoídeo, lá na fossa pterigoídea. E a inserção lateral dele vai ser no ramo da mandíbula e no ângulo da mandíbula. Alguns autores trazem uma tuberosidadezinha lá dentro, colocam como tuberosidade pterigoídea. Inervação, ramo mandibular do trigêmeo. A ação do pterigoídeo lateral vai ser elevação da mandíbula, assim como masseter, e ele protrai um pouquinho a mandíbula também. Não é o mais importante, mas ele ajuda a protrair, jogar a mandíbula um pouco para frente. E por fim, nós encontramos o pterigoídeo lateral. O pterigoídeo lateral, esse músculo aqui, inclusive ele tem duas cabeças, dois ventres, ele vai ter como inserção medial a asa do esfenoide, essa aqui é a asa maior do esfenoide, então asa maior do esfenoide e a lâmina lateral do processo pterigoídeo. Como inserções laterais, a gente encontra a fossa
ou melhor, a fóvea epiteligoide, que fica logo abaixo aqui da cabeça da mandíbula. Então, ó, lá no colo da mandíbula, né, a fóvea epiteligoide, e ele se insere também na cápsula e no disco articular da ATM. A ação desse epiteligoide lateral vai ser protração da mandíbula. Quando eu contraio com força, eu jogo a mandíbula para frente, a cabeça da mandíbula, e consequentemente, a gente falou disso lá em ATM, né, articulação temporomandibular, e consequentemente o disco articular ele acompanha, né, porque a cabeça da mandíbula, quando a gente abre a boca, né, com uma amplitude maior do que uma polegada, né, maior do que em torno de 2 centímetros e meio, a cabeça da mandíbula ela vem parar aqui embaixo do tubérculo ou eminência articular. Então essa é a principal função do pterigode lateral. Protração, né? Jogar a mandíbula para frente. Vale lembrar que é o seguinte, se eu contraio somente um pterigode lateral, ou seja, somente o lado esquerdo, o meu mento vai ser desviado para o lado direito, então eu faço também o movimento de lateralidade. E se eu contraio somente do lado direito, o meu mento, o meu queixo, vai ser jogado para o lado esquerdo. Vai dizer, professor, para que eu faço isso? Na mastigação a gente faz também movimento de lateralidade com a mandíbula, embora às vezes a gente não perceba. Então esses são os 4 músculos da mastigação. Ó, não é um músculo da mastigação, até porque eu já falei no slide anterior como músculo da face, mas olha como está bonitinho aqui, ó, o músculo masseter. Então esse aqui, o músculo masseter, perdão, o músculo bucinador, né? O masseter eu já falei, masseter é mastigação. Né? Agora falando do bucinador, ó. Bucinador não é um músculo da mastigação, eu falei dele no slide anterior, e nós vemos aqui ó, o músculo bucinador sendo perfurado pelo ducto parotídeo, né? Aquele ducto da glândula parótida que eu falei que a gente vai falar lá no sistema digestório. Então daqui ó, o bucinador, embora né, a gente consiga ver nessa imagem, assim como outros músculos, não é um músculo da mastigação, e sim um músculo da face, é inervado pelo nervo facial, e eu falei dele no slide anterior, né, e não nesse slide aqui. Nesse slide, mastigação são 4, masseter, temporal, pterigoide medial e pterigoídeo lateral. Lembrando ainda que a abertura de boca depende da contração dos pterigoides laterais, que protraem a mandíbula, e da contração do digástrico, né, de um lado e de outro, que retraem a mandíbula e, consequentemente, o mento baixa. Eu vou falar depois quando falar dos músculos supra e infra-ioídeos. Bom, chegamos então nos músculos do pescoço. A gente vai falar dos principais músculos, né, não de todos. Bom, o primeiro músculo que eu apresento, ele se assemelha muito a um músculo de face, né, que é o músculo platisma. O platisma é um músculo subcutâneo, ele vai ter as seguintes inserções. Ó. Aqui na face, a inserção superior dele vai ser nos músculos inferiores da face. As fibras dele se fundem com os músculos inferiores da face. Exemplo aqui, o abaixador do ângulo da boca, o bucinador aqui, o risório. Então ele se insere aqui nos músculos, né, inferiores da face, ele se insere na pele e a inserção inferior dele vai ser na fáscia deltopeitoral, ou seja, na fáscia do deltoide e do peitoral maior, aqui na clavícula também. O platisma ele é inervado pelo nervo facial, assim como os músculos, né, da face, e a função dele vai ser de manter o pescoço tensionadinho. A gente inclusive contrai o platisma quando vai, né, fazer a barba aqui tirar a barba aqui do pescoço, quando muitas vezes vai desabotoar, né, um colarinho, afrouxar uma gravata, algo do tipo. O platisma, como os músculos da face, ele é um músculo cutâneo também, né? Ele também, alguns autores até descreviam que ele ajuda na abertura da boca, mas ele não movimenta a mandíbula. O que ele auxilia é na depressão do lábio inferior. Ele é até considerado por alguns o músculo do nojo, assim, né? Quando você faz expressão de nojo, você acaba baixando essa região. Bom, agora, ó, entrando numa região mais profunda, né, percebam que o platisma ele não tinha fáscia muscular, né, assim como os músculos da face. Agora, ó, rebatemos o platisma e a gente encontra o músculo esternocleidomastoide, aquele músculo que está lá, ó, um pouco mais profundo. Agora eu consigo vê-lo aqui. O músculo esternocleidomastoide ele vai ter como inserção superior o processo mastoide, tá?
principalmente o processo mastoide, ele pega um pouco também em linha nucal superior, mas é principalmente o processo mastoide. E a inserção inferior dele vai ser, ele tem duas cabeças, ó. Uma cabeça vai até o manubrio do externo, a gente diz que é a cabeça external, e a outra cabeça se insere na face superior, né, do terço medial da clavícula, né? Por isso, esternocleidomastoideo ou esternocleidomastoideo, né? Vai da pronúncia, né? O acento mesmo é no O, né? A pronúncia mais correta seria esternocleidomastoideo, mas eu por costume, né, pelos professores que eu aprendi anatomia falavam dessa forma, eu acabei acostumando em chamá-lo de esternocleidomastoideo. O esternocleidomastoide, então, ele é inervado pelo nervo acessório, né? O acessório é o 11º par de nervos cranianos. O acessório inerva o esternocleido, desce um pouquinho mais e inerva também o trapézio. E, além disso, essa inervação motora, né? Agora, quando a gente pensa em propriocepção, né? Eu não sei bem o que é propriocepção. Isso a gente fala na neuroanatomia, né? Mas propriocepção é a percepção do nosso próprio corpo em relação ao meio. Se você está aí sentado, você tem como saber como que está seu pé agora, sem olhar para baixo, sem ter que olhar para o pé. Por quê? Porque você tem uma percepção do seu corpo em relação ao meio. E esses próprios receptores, eles estão localizados nos músculos e nas articulações. Então, a propriocepção aqui que ocorre no esternocleidomastoide, todos os músculos possuem, né, a grande maioria deles, proprioceptores, mas os proprioceptores do esternocleidomastoide não são inervados daí pelo nervo acessório, e sim por fibras nervosas que saem diretamente da raiz de C2 e C3, então daí já são por nervos espinais, mas é só a propriocepção. Quando a gente pensa em inervação no músculo, a gente pensa sempre em inervação motora, né? Aquela que vai gerar a ação, né? Ou seja, estimula o músculo para que ocorra a contração. Então, inervação do esternocleidomastoideo, a gente pode considerar que é nervo acessório, né? Se quiser, se você está anotando, pode colocar nervo acessório entre parênteses fibras de C2 e C3 também, ok? Lembrando que acessório motor, C2 e C3 vai estar mais relacionado à propriocepção. Bom, ainda falando dos músculos do pescoço, agora a gente vai ver os músculos supraioídeos e os infraioídeos. Por quê? Ó, acima do ióide, esses músculos são chamados de supraioídeos. Abaixo do ióide, infraioídeos. A grande maioria deles movimentam o ióide. É claro que eles acabam atuando também na mandíbula, né? Acabam atuando também, às vezes, no tórax, mas a principal função dele, na língua, a principal função deles vai ser movimentar o ióide. E quando eu movimento o ióide para cima, para frente, para trás e para baixo, consequentemente eu movimento a laringe também. Então, nossos movimentos laríngeos ocorrem em grande parte por causa da movimentação do ióide. Primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo digástrico. Digástrico, ó, né? 2 de gastro é ventre, né? Então, digástrico porque ele tem dois ventres. O músculo digástrico ele tem um ventre anterior e um ventre posterior aqui, ó. Bom, já entrou o milioide aqui, depois eu falo dele. O ventre anterior do digástrico, ó, vai se inserir aqui na fossa digástrica, lá na mandíbula, né? Vocês já viram o estudo do sistema esquelético, eu falei lá da fossa digástrica. Daí existe um tendão intermédio, ó, um tendão entre os dois ventres. Esse tendão intermédio ele vai ser inserido no ióide, né? No corpo aqui do ióide, através de uma estrutura que forma uma espécie de poliazinha, que vai ser derivada das fáscias do pescoço. Então, uma estrutura que prende, né, esse tendão intermédio ao ióide. E o ventre posterior vai se inserir lá na incisura digástrica, lá no processo mastoide. Bom, o músculo digástrico ele vai ser inervado o ventre anterior pelo ramo mandibular do trigêmeo, na verdade é um ramo do ramo mandibular do trigêmeo, e o ventre posterior é inervado pelo nervo facial. Então, o digástrico ele tem dupla inervação. E as ações do digástrico serão, quando eu contraio o ventre, quando eu fixo o ióide, quando eu deixo o ióide parado e contraio o ventre anterior, eu faço
depressão da mandíbula, ou seja, ele ajuda, né, junto com o pterigoide lateral, os pterigoides laterais puxam a mandíbula para frente e o ventre anterior digástrico puxa a mandíbula para trás, ou seja, aproximando aqui o aumento do ióide e eu acabo abrindo a boca. Mas se eu fixar a mandíbula, ou seja, a mandíbula parada e contrair o músculo digástrico, o ventre anterior vai protrair o ióide, ou seja, jogar o ióide para frente, enquanto que o ventre posterior aqui, ó, joga o ióide para trás e eleva o ióide. Então, ventre anterior, função do ventre anterior, a ação pode ser protrair o ióide, ou seja, jogar o ióide para frente, ou, se o ióide estiver fixo e a mandíbula relaxada, deprimir a mandíbula, baixar a mandíbula. Agora, o ventre posterior vai ser elevar o ióide, elevação do ióide e retração do ióide, jogar o ióide para trás. Bom, acima aqui do digástrico, do ventre anterior dele, nós encontramos um músculo que forma um assoalho de boca. Eu tenho de um lado, assim como o digástrico, né? Ó, aqui está o digástrico, né? Digástrico esquerdo, e aqui está o digástrico direito. Acima dele, ó, nós encontramos, ó, o milioídeo, tanto de um lado quanto do outro. A inserção anterior do milioídeo vai ser na linha milioídea lá da mandíbula. A inserção posterior no corpo do ióide. O milioídeo, e inclusive ó, um milioídeo se insere no outro também através de uma rafezinha mediana que nós temos aqui. A inervação do milioídeo é a mesma do ventre anterior do digástrico, ou seja, a inervação dele é realizada pelo nervo, pelo ramo mandibular do trigêmeo. E a ação do milioídeo vai ser a mesma ação do ventre anterior do digástrico, ou seja, com a mandíbula relaxada, ele deprime a mandíbula, ajuda a levar a mandíbula para mais perto do ióide, e com a mandíbula fixa ele protrai o ióide, ele leva, né, direciona o ióide para frente. Ó, o milioídeo está aqui, ó, formando o assoalho de boca, tá? Se vocês empurrarem a língua para baixo, vocês vão ver que existe um músculo, né, tipo um leque, uma forma de leque aqui que não deixa a língua passar. Esse é o milioídeo. Acima do milioídeo, superior em relação ao milioídeo, nós encontramos o gênio ioídeo. Esse gênio ioídeo, ele se insere, a inserção anterior do genioídeo vai ser na espinha geniana, né, lá da mandíbula, e a inserção posterior do genioídeo vai ser no corpo do ióide. A inervação do genioídeo, muitos autores colocam como nervo hipoglosso, outros autores consideram como C1, tá? Há uma divergência aí, mas o que acontece? Fibras diretamente da raiz de C1, a primeira raiz que se origina lá da medula espinal, pegam uma carona no nervo hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano, e vai até o genioídeo, na verdade, inerva o genioídeo em um músculo que eu já vou falar na sequência aqui, ó, que é o tireoideo. Então, esse músculo aqui e o genioídeo, que está lá em cima, eu consigo ver só aqui dentro, ó, são inervados pelo hipoglosso, entre parênteses, C1, porque, né, ou fibras de C1, depende muito da interpretação, né, depende muito da referência que a gente está utilizando. A ação do genioídeo, ó, protração do ióide, ele joga o ióide para frente, né? Ele ajuda também na abertura de boca, né? Aproximando a mandíbula do ióide, ou seja, abaixando a mandíbula. Bom, acima dele tem um músculo que eu acabo não falando, mas eu vou colocar lá quando a gente falar de sistema digestório, que é o seguinte, ó, acima do genioídeo existe um dos músculos da língua, que é o genioglosso, ó, esse músculo aqui. A língua possui quatro músculos extrínsecos. Um genioglosso, que é esse aqui, ó, que tem um leque grandão, né? Então isso aqui tudo é genioglosso. Outro, esse músculo aqui, ó, que é o hioglosso, que vai da língua até o ióide. Existe esse aqui, ó, que vem do palato até a língua, que é o palatoglosso, e um outro que vai do processo estiloide aqui, ó, até a língua, que é o estiloglosso. Bom, esse hioglosso, ou melhor, o hioglosso está aqui, esse genioglosso, esse músculo aqui, ó, que nem tá o nome, mas eu vou falar de algo bem interessante para vocês. O que acontece? Como ele se insere, ó, no mento, né, ou seja, lá na espinha geniana, e na língua, o que eu posso fazer aqui? E lembrando também, a gente pode botar nessa mesma roda aqui o genioídeo, ó, e o milioídeo, que se inserem lá na mandíbula e no ocioide.
Quando um paciente está desacordado, né, imagina, desmaiou, por exemplo, essa musculatura toda relaxa, né, a mandíbula também relaxa e muitas vezes obstrui as vias aéreas. Uma forma de desobstruir as vias aéreas num paciente desacordado é a gente puxar o mento para frente. Só que puxar o mento para frente é algo que demanda um certo conhecimento, né? Como assim puxar o mento para frente? Então, assim, quando a gente puxa o mento para frente, a gente desobstrui as vias aéreas. Só que ao invés de puxar o mento para frente, porque é algo que depende um pouco mais, né, de técnica e de entender do que se trata, convencionou-se em colocar aqui, tem que elevar a cabeça. Por quê? Quando eu elevo o mento, ó, imagina o mento, né, a região mentual, né, da mandíbula. Aqui, vocês viram isso lá no sistema esquelético. Quando eu jogo o mento aqui, ó, a região mentual, lá para cima, o que que eu faço? Ó? Eu estou puxando para frente e para cima o mento, consequentemente eu estou puxando a língua para frente, porque o músculo gênio glosso aqui puxa a língua, né, já que ele está preso no mento, e eu estou puxando também o ióide, né, para frente por causa do gênio ioídeo e do milioídeo. Consequentemente, quando eu faço isso, ó, só o fato de elevar o mento aqui, elevar o queixo, a gente já puxa a língua, puxa a laringe, né? Porque o ióide está preso à laringe e, consequentemente, a gente desobstrui as vias aéreas. Por isso que vocês vão ouvir falar aqui, né, no suporte básico da vida, que o paciente desacordado, a gente eleva o mento e lateraliza a cabeça. Por que elevar o mento? Sim, porque a gente desobstrui as vias aéreas, né? Ah, tem que estar com a boca aberta? Não necessariamente, né? Se bem que o paciente desacordado não vai estar com a boca fechada por completo, porque não tem contração nesses músculos, mas pela cavidade nasal ele também vai respirar, né? Mas eu desobstruí as vias aéreas e agora está respirando um pouco melhor. Bom, associado a isso, por que lateraliza a cabeça? Porque se o paciente vomitar, né? Ele não broncoaspira, né? Porque daí vai jogar, não vai voltar, né? E ele broncoaspirar e pode causar uma pneumonia, pode piorar ainda mais o quadro. Então aqui é uma informação que é relevante, né? Vale a pena a gente aproveitar um pouquinho o momento para falar sobre isso. Bom, na sequência, a gente vê o estilo ioídeo. O estilo ioídeo ele tem como inserções, ó, a inserção dele posterior é o processo estiloide, tá aqui, ó, processo estiloide, e a inserção dele inferior é o osso ióide, tá? Ele se insere aqui no ióide, entre o corpo e o corno maior do ióide, mas ele se insere aqui. Inervação, nervo facial, assim como o ventre posterior do digástrico, ó, o estilo ioídeo ele é inervado pelo facial. Ação, elevação do ióide e retração do ióide. Lembrando que quando a gente movimenta o ióide, consequentemente a gente movimenta a laringe também. Ó, tá aqui o estilo ioídeo. Bom, já falamos dos supraioídeos, agora a gente fala um pouquinho dos infraioídeos. O primeiro infraioídeo que eu apresento para vocês é o esternoioídeo. Olha, o nome dele já diz onde ele se insere. O esternoioídeo se insere no manúbrio do externo, uma porçãozinha dele também vai para a clavícula, mas ele nem entra no nome, né? Ó, no manúbrio do externo, inserção inferior, inserção superior é no corpo do ióide. Inervação dele é a alça cervical. A alça cervical é uma alcinha que vem lá do plexo cervical, né? Eu falo dela na anatomia topográfica do pescoço e nas aulas de neuroanatomia, né? Quando falamos do sistema nervoso periférico. A alça cervical é uma alcinha que vem lá das raízes C1, C2, C3 e que vai originar os ramos que vão inervar os músculos infraioídeos. Então, inervação do esternioídeo, alça cervical. A ação do esternioídeo deprime o ióide, né, e consequentemente deprime a laringe. Lateral ao esternioídeo, nós temos o homioídeo. Esse homioídeo, ó, ele tem dois ventres, um ventre superior e um ventre inferior. O ventre superior vai se inserir, inserção superior, então vai ser no corno maior do ióide e a inserção inferior vai ser na borda superior da escápula. Daí que vem o nome dele, homoioídeo, porque antigamente a escápula era chamada de omoplata. Então, homoioídeo, né, como eu falei, vem dessa questão do omoplata. Mas hoje a gente chama de escápula, né? A inervação do homioídeo vai ser feita também pela alça cervical, né? Vem um ramo para cada ventre. O homioídeo também tem um tendão intermédio aqui, tá? A ação do homioídeo vai ser depressão
do ióide também, e consequentemente depressão da laringe. E tem um fato aqui bem curioso, ó. Essa alcinha aqui, ó, tá? Esse tendão intermédio que nós temos aqui, ele fica repousando, ele fica atrás do músculo esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide passa na frente dele. Ó, o esternocleido foi cortado aqui, ó, mas o esternocleido estaria aqui, ó, vindo bem aqui na frente, ó. Tanto é que essa aqui, ó, é o tendão, né, da cabeça external, e esse aqui é o tendão da cabeça clavicular. Bom, se eu tenho esternocleidomastoide aqui passando sobre a veia jugular interna, eu vou falar dela lá no sistema circulatório, esse músculo externo cleidomastoide poderia comprimir essa veia e o sangue teria dificuldade para descer, ó, do pescoço e chegar até o tórax, né, e consequentemente ao átrio direito. Então, até porque aqui é só a gravidade que ajuda, a diferença de pressão, mas não tem uma bomba fazendo esse sangue descer. Então, é claro, o pulso da artéria carótida comum também ajuda, mas principalmente a diferença de pressão, né, e a própria gravidade. Então, o que acontece? Para tirar um pouco essa tensão, né, de cima aqui da veia jugular interna, eu tenho esse omioide aqui formando como se ele fizesse uma barreira, né? Dissesse, não, aqui, ó, a veia está aqui na frente falando, não, lá atrás tu não vai, né? Lá atrás eu vou segurar aqui, vou segurar o rojão aqui para que a veia consiga drenar o sangue com eficiência. Então, não é uma das ações, mas é interessante quando a gente pensa em topografia aqui de pescoço. A ação dele mesmo é deprimir o ióide, né? E, consequentemente, deprimir a laringe. Ó, profundo ao esternioídeo e ao omioídeo, nós encontramos o esternotireoídeo. O esternotireoídeo, ele, sim, a inserção inferior dele vai ser lá no manúbrio do esterno, e a inserção superior dele vai ser aqui, ó, ele termina aqui na cartilagem tireoide. A inervação dele é a alça cervical também, e a ação dele é deprimir a laringe, né? Deprimir a cartilagem tireoide, ele não vai até o ióide. E em cima ficou um pedacinho aqui, ó, que é o músculo tireoioídeo. O músculo, ou pode ser tireoioideo, né? A inserção dele superior vai ser no corno maior do ióide e a inserção inferior dele vai ser na cartilagem tireoide. A inervação, muitos vão considerar como hipoglosso, né? Outros consideram como fibras de C1. Lembram que eu falei para vocês aqui do genioídeo? Esse músculo também entra no mesmo esquema. Então, inervação, para quem está anotando aí, né, direitinho, pode colocar assim, ó, hipoglosso, entre parênteses, C1. Encerramos assim mais uma aula, então. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.